Bom, vamos começar. Então, assim, a minha proposta hoje é a gente fazer uma pincelada sobre o Linux, né? Então, é, a proposta aqui é vocês terem assim um overview, né? De como é que o Linux funciona, quais são alguns comandos que são bastante utilizados no Linux. E eu estou me baseando no livro chamado Linux para Hackers. Deixa eu ver se eu consigo jogar aqui na tela para vocês. Vocês estão vendo aí? É esse aqui, né? Beleza, então vamos lá. Começando aqui, a gente vai falar um pouco sobre a questão de algumas particularidades que o Linux tem, né? No caso da arquitetura do sistema operacional. Então, o Linux ele tem uma grande diferença em relação ao Windows, né? Qual é essa grande diferença? É que no Windows, quando você digita qualquer palavra ou comando, né? Ele não é case sensitive, ou seja, se eu digitar, por exemplo, uma palavra aqui, deixa eu só colocar aqui, né? Deixa eu ver se dá para aumentar. Por exemplo, eu vou digitar aqui a palavra usuário, né? Usuário no Windows ele vai entender da mesma forma, entendeu? Ele vai dizer que é a mesma palavra. Já no Linux não. No Linux, se você digitar usuário e usuário, são duas palavras diferentes. Por quê? Porque o sistema operacional Linux ele é case sensitivo, ou seja, ele faz a diferenciação entre maiúsculo e minúsculo, entenderam? Então quando você faz um comando lá, um arquivo, e tu muda, né? Escreve ele primeiro em maiúsculo, depois escreve em minúsculo, né? Aí dá diferença. Isso aí é muito ruim, por exemplo. Por que a galera de desenvolvimento gosta de desenvolver em open source ou em PHP, essas linguagens, né, que são mais abertas? O pessoal gosta de usar o Linux para desenvolver por causa disso. Porque se o cara faz em Windows e ele dá uma marcada de escrever alguma coisa em maiúsculo ou em minúsculo lá e fica diferente no código, o código já quebra, já não funciona. Tá? Isso é um dos casos do Linux, né? Uma outra coisa que a gente que é importante a gente saber também no Linux, né? É que a estrutura de diretório dele. Então aqui eu botei aqui, vocês, deixa eu ver se eu consigo aumentar mais aqui, né? Essa imagem aí do File System. Então aqui são os diretórios básicos do Linux, né? Então o /boot, /home, /root. O /boot, ele está falando aqui kernel e mês. Na verdade, o Linux, quando a gente fala de Linux, né, a gente está falando do kernel dele, do sistema operacional, né? Quando a gente fala GNU Linux, a gente está falando do empacotamento, está falando de tudo, da distribuição, entenderam? Por exemplo, o Kali ele é um GNU Linux. Por quê? Porque ele tem ambiente gráfico, ele tem ferramenta. Então tudo aquilo que tu está enxergando ali dentro do Kali, eles são vários pacotes, né? Vários sistemas, vários binários que foram colocados ali. Mas o sistema operacional ele só é o kernel. E o kernel ele fica dentro desse diretório. Então dentro do /boot, tá? Então olha só, eu vou aqui para o raiz, né, do sistema operacional. E aqui são todos os diretórios que estão dentro do Linux, né? E aí se você olhar aqui tem o /boot, ó, tá vendo? Então dentro do /boot, o que tem dentro do /boot? O kernel do Linux. Quem é o kernel do Linux? Eu vou dizer para vocês, o kernel do Linux é esse cara aqui, ó. Tá? Só que todos esses comandos aqui, eles fazem parte também do Linux, né? Isso aqui é o config, onde ele vai fazer as configurações dos módulos, né? Esse cara aqui também, de a inicialização dos módulos do Linux, né? Ele faz também o systemmap também, que faz a parte de configuração do hardware, tá? Então tudo isso aqui faz parte, mas o kernel mesmo é esse cara aqui, é o VM Linux, tá? Então esse cara aqui que é o Linux, beleza? Aí, o que nós temos mais? Nós temos aqui o home, né? Então cada usuário, assim como no Windows, no Linux também tem, né? Então cada usuário ele tem o seu home, tá?
se a gente for olhar aqui dentro dessa máquina do Kali, na verdade a gente só vai ter um, né? Mas se eu fosse criar, por exemplo, um outro usuário, então aqui eu criei um usuário, né? Então olha lá, tá vendo? Ele criou agora um home. Dentro do home dele ele criou um diretório, tá? Então todo usuário que é criado dentro do sistema Linux, quando tu usa o comando add user, né, ele vai criar dentro desse diretório home. Aí nós temos um diretório proc. Esse diretório proc, ele não é um diretório físico, ele não é um diretório, vamos dizer, que fica gravado no disco, tá? Ele é um diretório que ele é em tempo de execução. Quando o sistema está funcionando, ele existe. Quando ele para de executar, né, ele some, ele fica só em memória, tá? O que tem dentro desse diretório? Tem todos os processos, tudo que o Linux precisa para funcionar, que está funcionando, que está em memória, está também dentro desse diretório. O dev é o de dispositivo, né? É como se fosse lá tu entrar dentro do Windows e acessar aquele gerenciador, né, de dispositivo do Windows lá, tá? Então seria isso. Esse é o dev. SBIN são binários, tá? São binários geralmente com S, quer dizer que ele vai ser usado mais pelo super usuário, né, que é o root. Aí nós temos também o SRBIN, tá? O diretório USR é um diretório também que ele fica guardado todos os programas que são instalados dentro do Linux, suas bibliotecas também, tá? O root é o diretório do super usuário. Então aí no caso do Linux ele existe, né, um diretório específico para o root. Não é como lá no Windows, né, que você ficava todo mundo dentro do Document Settings lá do Users, né, que agora eu acho que no Windows 11. Então você tem lá os diretórios do usuário e o administrador fica lá também o diretório dele, né? Aqui no Linux não, no Linux o diretório do root ele fica separado, tá? Ele tem um diretório só para ele. Aí nós temos o etc, onde fica todas as configurações, todos os arquivos de configurações do Linux, tá? Nem sempre vai estar aí, tá, pessoal? Às vezes quando você compila um arquivo, um programa, ou você instala um programa que não é padrão do Linux, às vezes ele gera um arquivo de configuração em outro local. Mas quando você instala eles no modo padrão, né, do sistema, geralmente eles vão jogar os arquivos de configuração dentro do etc, tá? Aí nós temos o MNT, que é um diretório para pontos de montagem, tá? Então você coloca aí o diretório, por exemplo, eu quero montar um CD-ROM, quero montar um USB, né, um dispositivo, então o MNT é usado. Até mesmo para montar, se você tiver, por exemplo, um compartilhamento de rede, alguma coisa assim, pode montar com ele também, tá? O sys, ele também funciona que nem o dev, tá? Ele é para a parte de hardware, de device, tá? /bin são os binários do sistema. Então a gente vai ver alguns comandos que são considerados binários, o ls, o cp. Alguns deles já estão dentro do próprio shell, né? Outros não. Então o próprio shell também ele é um binário, tá? O lib, que são as bibliotecas, tá? O /lib. E o /bin é aquele repetir de novo, né? Mas porque aqui também tem os embaixo do SR, tá? O SR-SBIN e o SR-SBIN lib, né? Que é outro local onde fica bibliotecas também do sistema operacional. Beleza? Aí o que a gente pode falar mais? A gente pode falar um pouco também de como que o Linux trabalha com seus usuários. Bom, quando a gente está com um usuário comum no Linux, né? O terminal ele aparece assim, ó, com um cifrão. Então o cifrão ele quer dizer o quê? Que aquele usuário ele é um usuário comum dentro do Linux, tá? Quando eu me transformo no usuário root, né? Então eu vou usar aqui o sudo -i
Quando eu estou como root, ele aparece uma cerquilha. Então isso aí é para identificar o usuário, porque às vezes você vai chegar num servidor que não vai ter essas coisinhas bonitinhas aqui em cima, ó, tá vendo? Vai estar só mesmo o cifrão ou cerquilha, né? O jogo da velha, né? Como alguém chama, né? Então tu tem, para te identificar se tu está como root ou como usuário comum, né? Tu pode usar esses dois caras, tá? Quando a gente for brincar de CTF, aí vocês vão olhar isso aí, vocês vão perceber, tá? Quando a gente, por exemplo, pega a tela do root lá, às vezes a tela do root não tá bonitinha, tá só o cerquilhazinho. Aí, mas você sabe que você é root porque tá o cerquilha aparecendo lá. As organizações de dispositivos, né? Voltando aqui para a arquitetura dele também. Como é que o Linux trabalha? Então aqui, ó, vou entrar no /dev. Tudo isso aqui são arquivos de dispositivos, tá? Então aqui tu pode ter arquivos binários, que tu pode ter arquivos por caractere e por bloco, tá? Esses aqui, ó, os TTY, né, que vocês estão vendo aqui, ó, tudo isso aqui é caractere, né? Ou seja, são os terminais do Linux, tá? Quando a gente fala em dispositivo por bloco, geralmente a gente vai trabalhar, por exemplo, com os discos, tá vendo? Aqui, ó, é por bloco, tá? Então, no Linux ele trabalha, cada dispositivo dele, na verdade, é um arquivo, tá? Ele reconhece aquilo, ele faz um relacionamento dentro do sistema operacional como arquivo. Na verdade, dentro do Linux, tudo é arquivo. Até os diretórios que a gente acha que é diretório, é arquivo também, tá? Quando a gente vê esses diretórios aqui, na verdade, eles são arquivos, é um tipo de arquivo especial, né? Onde ele contém um container de arquivos, tá? Então, dentro do Linux, tudo é arquivo, só que ele trata classificando dessas formas. Então, assim, os dispositivos são esses caras aqui. Então, por exemplo, por que eu coloquei aqui a questão de saber qual é o dispositivo do Linux? Porque quem trabalha com Windows sabe que lá no Windows tu tem o C, tu tem o D, tu tem o E, o F, né? Como as partições. No Linux já é diferente. No Linux você vai montar essas partições em diretórios, né? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui um outro disco, né, que não o disco principal, raiz, né, eu teria que montar ele dentro de um diretório. Então eu teria que dar um comando, que é o comando mount, né, que a gente vai ver depois, e eu colocaria lá o caminho do dispositivo para montar dentro de um diretório ou de uma pasta. Por exemplo, eu vou sair do root de novo aqui. Por exemplo, eu quero mudar para o usuário root. Eu posso usar o su, tá? E eu boto aqui root. Ele vai pedir a senha, né, do root. Só que eu acho que esse root aqui está sem senha. Então eu não consigo. Mas se eu, por exemplo, usar o Fábio, que eu tinha criado uma senha, eu consigo. Então quando eu mudo o su ele vai mudar o de usuário. O outro usuário, eu vou ter que saber a senha daquele usuário para me poder entrar, entendeu? Quando eu uso o sudo, ele é um comando que é para me executar arquivos com permissões de root, tá? Então, por exemplo, aqui quando eu dou sudo -L, ele vai pedir agora a senha do Fábio, não do Kali. Então eu venho aqui, ó, tá vendo? Só que o que acontece? Esse usuário Fábio, ele não tá com permissão de sudo, ou seja, ele não tem permissão para executar nada dentro do Kali como usuário administrativo. Se eu voltar lá para o usuário Kali e der um sudo -L, o Kali já tem permissão, ó, tá vendo? Ó, o usuário Kali pode rodar qualquer comando, né, dentro do sistema, tá? Porque as permissões deles estão full aí, tá tudo aí, au. Então, vamos falar um pouquinho de comando, né? Comando de navegação. O que é o comando de navegação? É um comando que vai deixar eu passar de um diretório para outro, saber onde é que eu tô, né?
apagar, criar diretório. Então no Linux, assim como no Windows lá, quem já mexeu na prompt de comando lá do Windows, no DOS, né? Antigamente era o DOS, que agora não existe mais. Você tinha lá os comandos CD, né? Que era Change Director, né? Que você mudava um diretório para o outro, tá? Tem o comando Tree, né? Que você vai olhar todo o sistema operacional em forma de árvore. É um comando que é pouco usado, né? Até porque tu consegue acompanhar o resultado dele, não consegue, né? Então é mais usado se tu tiver um diretório pequeno, né? Aí nós temos o comando rmd. Deixa eu entrar aqui dentro do diretório do home. Aí, por exemplo, quando eu quero criar um arquivo, um diretório dentro do Linux, né? Eu posso usar o mkdir, tá? Que lá no Windows é equivalente ao AMD, se eu não me engano, né? Então posso criar um diretório, né? Então ele já criou aqui esse diretório, teste, tá? Quando eu crio um diretório com o meu usuário, ele já fica, né, com as permissões do meu usuário, tá? Root, né? Depois a gente vai falar sobre isso também. E quando eu quero apagar um diretório, eu uso o rmd, tá? Então rmd, eu apago um diretório. Só que tem uma observação: quando tu vai usar o rmd para te apagar um diretório, esse diretório ele tem que estar vazio, ele não pode estar com um arquivo dentro. Se ele tiver com algum arquivo dentro, ele não vai deixar apagar, tá? Aí tem um outro comando que a gente consegue apagar o diretório com arquivo dentro também, né? Que eu acho que o Alexandre e o Ancris já mexe mais com Linux, ele já deve conhecer, tá? E o CD, qual é os macetes aqui do comando CD? O comando CD ele tem umas particularidades que é interessante. Por exemplo, quando você está com o usuário root e tu digita só CD e dá enter, o que acontece? Vocês sabem o que acontece? E aí? Olha só, tem um outro comando que é o pwd, né? Pwd, ele é um comando que ele diz aonde eu estou dentro do sistema. No caso, /root, né? Então eu vou aqui para um outro diretório. Vou botar aqui o sr, bin, lib, deixa eu ver aqui um cara mais novo aqui. Aqui no chat. Share, list, a mais. Pronto. Eu estou dentro desse diretório, tá? Aí eu quero voltar para o meu diretório raiz, para o meu diretório home, né? Então se eu digitar CD e der um enter, eu volto para o meu diretório home. Entendeu? Uma outra coisa que também, por exemplo, eu quero voltar para o diretório onde eu estava antes. Só que eu não quero digitar aquele comando todo, CD, usr, share, tal. Aí o que eu faço? Eu dou um CD menos. E aí ele volta para o diretório que eu estava antes. O Linux ele trabalha com dois tipos de execução de arquivos, tá? Tu pode trabalhar com ele com caminho, né, relativo e caminho absoluto. Por exemplo, quando eu quero executar um comando dentro do Linux, não sei se vocês já prestaram atenção, que toda vez a gente bota um ponto barra. Se esse comando não estiver dentro do path, tu tem que botar um ponto barra e o comando. Esse ponto barra quer dizer que eu estou executando a partir daquele diretório. Esse caminho, ele não é um caminho absoluto, ele é um caminho relativo, tá? Como é que ele é absoluto? Quando eu coloco, por exemplo, eu vou fazer aqui um exemplo para vocês aqui, ó. Dentro do home de novo, home Fábio. Deixa eu criar aqui um arquivo. Criar um arquivo aqui, um arquivo em shell script. Depois isso aqui vai ser um assunto para uma outra aula. Shell script, que isso aqui já é parte de programação.
eu ainda sei mexer com o Shell Script. Faz tanto tempo que eu não mexo. Olha só, quando eu dou no caminho relativo, eu boto barra. Então, quando eu executo aqui, ó, ele é caminho relativo. Como é que é o caminho absoluto desse comando? Aí eu teria que fazer assim, ó, home Fábio bash sh. Esse é o caminho absoluto. Por exemplo, aqui no caminho relativo, eu posso fazer assim, ó, por exemplo, eu estou dentro de um diretório, um outro diretório aqui, né? E eu quero executar aquele comando lá, tá? Então o comando ele está fora do diretório, ele está lá atrás, ele não está no mesmo diretório que eu estou. Como é que eu executaria esse comando com o comando relativo? Eu teria que fazer assim, ó, ponto barra bash. Ele executa. Por que ponto? O ponto é o diretório anterior, tá? Então aqui eu teria duas maneiras de executar esse cara, ou usando o relativo, né, usando ponto, ou usando o absoluto, que teria que vir o que? Teria que colocar o barra home barra Fábio, e aí eu executaria. Aí esses comandos aqui são os comandos que a gente chama de gerenciamento de arquivo, né? Então tem o ls, o cp, rm, mv, tá? O ls você já viram executar ele várias vezes aqui, né? O ls ele é o list diretório, né? Deixa eu entrar num diretório que tenha mais arquivo aqui, fica mais fácil. Então o ls é o list diretório. O que que tem de bom no ls que você... uma outra coisa, o ls que tem aqui padrão, ele não é o comando, tá? Ele é um alias, tá? Então se eu digitar alias aqui e dar um enter, o ls que eu estou digitando é esse comando aqui, ó. Tá vendo? Por isso que ele sai colorido, ó. Porque ele tá como colo alto. Se eu não tivesse esse colo alto, ele ia sair tudo preto e branco. Ele não ia sair coloridinho e bonito como ele tá aqui, não. Por exemplo, aqui, ó, tu tem o L, né, que é o ls-cf. Tu tem o LA, que é o ls-a maiúsculo. Tu tem o LL, que é o ls com formato longo. Então, em vez de eu digitar assim, eu digito assim. É a mesma coisa, entendeu? Então aqui você pode digitar o ls, e o ls ele tem muita coisa, ele tem muito recurso, né? Tem o F, aí fora o ls nós temos os comandos. Aqui nós temos o cp, que é para copiar, é como se fosse o copy lá do Linux ou do Windows, né? Então quando eu quero copiar um arquivo, né? Eu posso, por exemplo, vou copiar o arquivo lá daquele home que eu tava lá do Fábio, né? Então home Fábio bash. Aí eu quero copiar para cá, né? Eu coloco aqui o origem, tá? E eu coloco aqui o destino. Destino é o meu próprio diretório. Então eu posso botar bash.sh, ou então bash, ou então cópia. Aí eu posso colocar o nome que eu quiser no arquivo, tá? Se eu quisesse somente copiar o arquivo sem mudar o nome, eu botar também só um ponto. O que significa esse ponto? Quer dizer que ele vai copiar para o diretório que eu estou agora, diretório corrente. Então se eu der só um ponto, ó, ele já copiou. Beleza? Se eu quisesse copiar com outro nome, entendeu? Aí ele copia com outro nome, mas é o mesmo arquivo. Tá? Aí se eu quisesse copiar mais de um arquivo, aí entra os caracteres lá, os coringas, né? Então nós temos lá no Linux o asterisco, né? Então, por exemplo, eu vou copiar aqui de dentro do sr-bin. Eu quero copiar tudo que está lá dentro. Eu boto aqui barra asterisco para cá. Então ele vai copiar tudo que tiver lá dentro, e tem muita coisa, ele vai copiar para dentro
do diretório do root. Ó, ele não conseguiu copiar um diretório, ele só copia arquivo. Aí ele fala aqui, ó, "-r não foi especificado", ou seja, se eu quiser copiar arquivos e diretórios, eu tenho que botar o "-r". É isso que ele está dizendo aí, ó. Mas tá aí, ó, tudo que tinha lá no /sbin ele trouxe. Para me apagar isso aí tudinho, rm asterisco, eu apago tudo. Ele vai perguntar, ó, você quer apagar? São mais de 100 arquivos dentro do /root. Eu vou dizer sim. Já apagou. Tá? Aí eu vou fazer agora uma cópia com "-r". Se eu botar um "-r", ele vai fazer essa cópia recursivamente. O que quer dizer isso? Ele vai copiar todos os arquivos que estão dentro do /bin e todos os diretórios também, com os arquivos que estão dentro desse diretório. Então se eu der aqui, ó, ele vai copiar sem reclamar agora. E se eu der um ls, agora veio os diretórios também, ó, tá vendo? Veio tudo. E para me apagar, eu vou dar o rm asterisco. Ele vai apagar. Aí só que olha só, ele até apagou tudo. Engraçado. Não era para ele apagar tudo não. Deixa eu ver uma coisa aqui. O rm dele não tá poupando nem diretório. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não apagou, não sei porque que ele apagou os arquivos. Acho que era porque não eram diretórios, eu acho que eram só link. Entenderam aí? A parte do ls do cp? rm, acabei de falar para vocês, né? É para remover os arquivos. Quando eu digito rm, olha só, eu falei para vocês que quando eu crio um diretório, vou criar um arquivo aqui dentro. Vou copiar aquele arquivo lá do home, lá do usuário. Se eu usar o rmd aqui agora, ó, rmd teste, o que vai acontecer? Ele não vai deixar eu remover, ele vai dizer que o diretório não está vazio. Tá? Como é que eu removo esse diretório que não está vazio? Eu posso usar o rm -rf, que é o que ele vai fazer? O -r ele vai ser o recursivo, ou seja, ele vai apagando os arquivos e depois apaga o diretório. E o -f é para a gente forçar o comando, tá? Se eu não botar o F, o que vai acontecer? Ele pode pedir permissões. No caso do Kali, não. No caso do Kali, ele está deixando passar. Mas tem algumas distribuições Linux que ele vai perguntar se eu quero mesmo apagar ou não, entendeu? Então a gente bota o F para ele passar essa pergunta, né? O que mais? Você já tinha usado, né, o Crisio e Alexandre, o rm-rf, né? O pessoal às vezes nem usa rmd, usa já o rm direto, né? Ah, outra coisa, tenham cuidado com esse comando, tá? Porque esse comando aqui, como root, tu faz desgraça com ele. Se tiver como root. É porque o root ele vai apagar. Tu pode apagar o sistema operacional todinho se tu quiser.
É. Tem até um meme, né? Eu dava aula de Linux, uma vez eu fui falar isso para os meus alunos. Aí teve um abençoado que fez isso lá na sala de aula, para ver se funcionava. Ó. Eu falei, mano, senta aqui do meu lado. Agora tudo que é comando que tu for fazer, eu vou olhar o que tu tá fazendo, porque senão tu vai destruir os computadores da sala tudinho. Até tu na verdade ele não vai continuar funcionando normal, ele vai continuar funcionando. Mas os comandos que ele vai precisar para executar, ele não vai ter mais. O comando MV dentro do Linux seria o comando para mover arquivos. Só que você pode usar ele também para renomear arquivos, tá? Então vamos lá. Eu vou usar aquele mesmo arquivo que eu estava usando antes. Vou copiar ele para cá, para arquivos e pasta. Por exemplo, se aqui eu tiver o diretório, né, o teste, eu posso usar mv teste para cópia, por exemplo, tá? Não vou botar cópia SH. Se eu botar cópia SH, ele vai copiar. Eu acho que ele vai copiar em cima ou ele vai dar erro. Vamos ver. Ó, ele vai dar erro. Por que ele está dando erro? Lembra lá do case sensitive? Ou seja, ele já achou aqui, né, que eu não posso sobrescrever um não diretório, né? No caso aqui que é o cópia.sh, que já existe. Mas se eu botar aqui só cópia, ele vai deixar. Então, agora, ó, o diretório não é mais teste, agora é cópia, né? Se eu quisesse, por exemplo, mover um arquivo, eu poderia mover esse arquivo, cópia.sh, para dentro do cópia, tá? Então lá dentro do cópia tá o cópia sh, beleza? Se eu quisesse renomear esse cara, por que lá fora eu não consigo? Porque ele vai sobrescrever e aqui dentro ele não sobrescreve e eu consigo, porque ele tá dentro, né? Ele não tá no mesmo nível, entendeu? Então eu consigo fazer. Agora a questão da cor vai continuar, porque a cor quer dizer que ele é um executável. E aí isso aqui tem a ver com a questão das permissões, tá? O .sh, que no caso aqui é a extensão, no Linux ele não faz diferenciação de extensão, tá? Então assim, um TXT, um SH, um PDF, tudo por Linux tudo é arquivo. Tem um comando no Linux chamado file, tá? Esse comando aqui, ó, por exemplo, eu vou dar um file cópia, tá? Aí ele me diz o que esse arquivo é, ó, tá vendo, ó? Ele é o cópia, ele é um shell script, né, do Bourne Shell, ou seja, do Bash, tá? E é um arquivo executável, um arquivo texto em ASCII, né, executável, entendeu? Ele fala tudo. Então, por exemplo, se fosse um PDF, ele ia dizer, é um arquivo PDF. Mesmo tu não tendo a questão do ponto PDF no final, mas ele consegue verificar qual é o tipo de arquivo esse comando file, tá? O MV tu também consegue fazer ele recursivo, tá? Tu pode mover também vários diretórios e arquivos, tudo com outro local, tudo recursivo. É outro comando também que a gente tem que ter cuidado quando a gente executa ele como root, porque tu pode de repente mover um diretório errado ou alguma coisa errada para um local errado, entendeu? Então tem que ter bastante cuidado. Por isso que ninguém recomenda trabalhar como root, né, na máquina Linux. Bom, a gente já viu o MV, o cat. O cat é um comando simplesinho, né? O cat na verdade ele serve para concatenar arquivo, tá? Mas a gente usa ele também, por exemplo, como, não sei se vocês mexeram lá no Windows, no type,
né? Então ele serve para isso, ó. Por exemplo, eu quero ver o conteúdo de um arquivo rapidamente, eu uso o cat, e o cat vai me mostrar o conteúdo de dentro desse arquivo, tá? Existe uma no Linux, o pessoal ele é bastante como é que dá o nome, brincalhão, né? Que eles também criaram o TAC, tá? O que é o TAC? É o cat ao contrário, ó. Tá vendo? O cat aqui, ó, com o barra bin em cima, e o cat, o TAC, ele mostra ao contrário o arquivo, tá? Nunca usei esse TAC, tá? Eu só tô mostrando para vocês que tem. Mas vamos lá. O cat é bem simples. Ah, o cat tem uma coisa legal também aqui, ó, que eu posso botar o "-n" e ele faz a enumeração das linhas do arquivo, ó, tá? Esse arquivo é um arquivo bem grande. Então, se eu botar o "-n" aqui, bora ver quantas linhas esse arquivo tem. Ó, tem 361 linhas, ó. Entendeu? Então eu consigo identificar qual linha, né, eu quero de repente saber em qual linha está aquele comando, alguma coisa, entendeu? Aí depois nós temos o more. O que é o more? O more, na verdade, ele é um paginador, tá? Para o sistema. Então assim, por exemplo, vamos pegar aquele arquivo que a gente viu agora lá, que o do teste, né? Se eu dizer more teste aqui, ó, o que acontece? Ele vai parar e vai paginar o arquivo. Então assim, se eu apertar na barra de espaço, ele pula para outra página. Viram aí? Ó, vou bater de novo, ó. Então ele vai pulando. Tu tem como voltar ele também na seta, ó. Tu pode voltar e ir pra frente com ele na seta, ó. Entendeu? Então ele é bom pra gente fazer, por exemplo, o arquivo é muito grande, mas eu quero pesquisar uma coisa dentro do arquivo. Vocês viram que com o cat ele passa direto, né? O more não, o more ele segura e tu pode ir e voltar. Inclusive tu pode também usar o barra e pesquisar por um padrão. Por exemplo, HTTP, por exemplo, né? Aí tá vendo ali, ó, ele achou, ó. Cadê? Deixa eu pesquisar de novo, porque HTTP tá aqui, ó. Ele achou aqui, ó, tá vendo? Da página onde tem HTTP, tá? Se eu quiser procurar mais, aí eu dou um N, aí ele vai procurar mais, ó. Aí ele achou lá embaixo HTTPS. Para mim sair do more, ou eu vou até o final, né? Aqui. E aí ele sai automático, ou eu posso apertar simplesmente a letra Q e ele sai também, tá? Outro comando também é o less, tá? Que é até também eu acho que uma brincadeira, né? Que o cara botaram assim, more less, né? Comando less ele aparece com more, tá? Então quando eu dou o enter aqui, ó, ele já aparece diferente, só uma coisa, ó. Se tu olhar aqui no canto, ele tem 2 pontos, ó. Tá vendo? No comando less, tu consegue, né? Peraí, deixa eu voltar aqui. O less, ele é um comando que é o seguinte, ó. Ele já tem uma diferença que tu tem 2 pontos no canto aqui, ó. Tá vendo? Esse 2 pontos quer dizer que eu posso dar alguns tipos de comando para ele. Se eu quiser saber quais comandos que eu posso dar, eu venho aqui, aperto o H e ele aparece um help, tá? Então nesse help tem aí, ó, quais são os tipos de comandos que eu posso usar, tá? Inclusive aqui o search, ó, tá vendo? O G, que eu posso ir para a última linha, o G maiúsculo para a primeira linha, tá? Então ele tem vários comandos que vocês depois podem entrar aqui e dar uma pesquisada e brincar com ele. Ele funciona parecido com o less, com o more, né? Na verdade, ó, se tu for lá, ó, batendo para cima e para baixo, ele pode fazer também a coisa. A diferença dele é o seguinte, ó, quando eu vou até o final do arquivo, ele não sai, ó, ele só diz que é o end, ó, que é o final do arquivo, ó, mas ele não sai do arquivo. Para mim sair do arquivo, aí eu uso o que? Entenderam? Vamos lá. Aí tem um comando tail.
comando tail, o que ele faz? Ele pega só o final do arquivo. Ele pega por padrão as 10 últimas linhas do arquivo. O comando tail ele é muito interessante quando eu quero acompanhar, por exemplo, o que está acontecendo no servidor, no log, ou então um arquivo que está crescendo e eu quero saber como é que está o andamento daquele arquivo. Eu posso usar o tail, porque o tail aqui não sei se vai funcionar porque eu não tenho nenhum serviço ativo. Mas, por exemplo, deixa eu fazer uma brincadeira aqui. Deixa eu instalar o Apache aqui rapidinho. Por exemplo, aqui ó, vou dar um comando aqui ó. Aqui dentro do Apache nós temos aqui os arquivos de logs do Apache. Então eu vou usar o tail access log. Não tem nada lá dentro. Com a opção "-f", ele vai ficar parado aí ó, tá vendo ó? Ele não fechou o arquivo. Agora eu vou abrir o Apache aqui para vocês dar uma olhada, ver aqui ó. Olha o que aconteceu. Ele apareceu aqui, ó, o que aconteceu lá, entendeu? Ele fica carregando em tempo real. Então, por exemplo, aqui eu vou mexer numa outra coisa. Deixa eu ver. Acho que deve ter. Não, não tem. Tá vendo, ó? Mas ele dá o erro aqui, ó. Ele apareceu aqui aquela requisição lá. Então, quando eu quero ver às vezes alguma coisa em tempo real, algum log, alguma coisa, eu uso o tail "-f" no nome do arquivo de log, e aí ele vai subindo para mim em tempo de execução, tá? Então é legal o tail vocês conhecerem, né? Quando vocês quiserem, por exemplo, verificar o que está acontecendo em algum serviço, né? Em algum arquivo, e aí você bota o tail "-f" e vai executando e vai vendo o que está acontecendo em tempo de execução. Do tail, o que mais eu posso falar? Por exemplo, o tail, a gente acabou de ver aqui, né, no caso do arquivo teste, né, que ele pega só as 10 por padrão, né. Ele pega as 10, mas se eu quisesse pegar mais, aí eu poderia botar aqui, ó, -100, por exemplo. Ele ia pegar as últimas 100 últimas linhas. Isso mesmo, tá? Aí, por exemplo, eu vou usar com a tua dica lá de usar o More, ó. Eu poderia usar o More, entendeu? E aí eu paginava só para me ver o que ele tinha me mostrado, né? Fazer essa combinação com o More aí. Aí nós temos aqui também o comando tail head. O head é o contrário do tail, tá? Então o head ele vai mostrar, na verdade, as 10 primeiras linhas, tá? E aí é o mesmo jeito, se eu quiser botar as 100 primeiras, aí eu venho aqui e ele vai mostrar as 100 primeiras, né? Tá? O head é menos usado, mais é o tail, tá? E o comando grep, que é um comando interessante também, porque o comando grep ele te faz pesquisas de padrões dentro do arquivo. Por exemplo, aquilo que a gente fez lá no More, no LES lá para procurar o HTTP, eu poderia fazer aqui, por exemplo, assim, ó. Eu poderia pegar um cat teste, né? Se eu der cat teste aqui, ele vai mostrar tudo de uma vez, né? Mas eu quero só pegar a linha que está o HTTP. Tá? Opa, faltou grep. Então aqui ó, onde tiver o padrão aqui ó, HTTP ó, que ele já deixa vermelhinho aqui ó, ele vai mostrar onde aparece, entendeu?
Então, por exemplo, lá na linha 39, na linha 83, na linha 84, né? Na linha 263 também tem uma palavra HTTP. Então isso aqui é interessante para fazer pesquisa de padrão dentro do arquivo. Inclusive comandos também. Se você quiser, por exemplo, pegar uma saída de comando e quiser pegar só uma parte do comando, né? Por exemplo, vou dar o comando ifconfig aqui, ó. Aí eu quero pegar só o IP. Então eu posso pegar aqui um grep, ó, e pegar algum padrão que tenha dentro do IP aqui, ó. O que tem aqui dentro que não repete nos outros, né? Eu posso pegar, por exemplo, aqui a palavra broadcast. Então vamos ver se vai funcionar. Ó, tá vendo? Aí ele vai pegar só a pasta, a linha do IP, tá? E aí tem outras brincadeiras depois com outros comandos que vocês podem ir aprendendo, né? Que vocês podem melhorar essas consultas. A gente pode ir pegando depois com o tempo. Acho que acabou. Ah, o grep também tem uma coisa interessante. Por exemplo, se eu quisesse que só não aparecesse a linha que tivesse a palavra broadcast, eu também posso fazer a consulta invertida, tá? Então se eu der um enter aqui, ó, ele vai aparecer tudo menos a linha do IP, que é onde está a palavra broadcast. Aí desses comandos básicos aqui, depois a gente pode dar uma revisada e ver uns mais, na próxima aula, uns mais avançados. Aí olha só, comandos de processo. Esses comandos aqui, na verdade, são para me verificar os processos que estão rodando dentro do Linux. Então no Linux, assim como no Windows, né, você tem processos rodando. O que o pessoal usa mais é o top, tá? O top ele aparece assim, dessa forma, né? E ele em tempo real ele fica ali rodando, né? E mostrando quais são os processos que estão rodando, quais são os que estão consumindo mais CPU, mais memória, né? Qual é o tempo de execução, quanto tempo ele está sendo executado. Aqui eu já não sei mais, eu terei que dar uma lida melhor. Aqui é a parte da prioridade dele, né? Que é 20. Então 20 é a maior prioridade, vamos dizer assim, não é a maior, é a mais baixa. Quanto maior o número, mais baixa é a prioridade. Quanto menor o número, mais alta é a prioridade, tá? Aqui é o usuário que está executando e aqui é o Process ID, ou seja, o número do processo, tá? Esse aqui, tu consegue fazer também algumas coisas dentro desse cara, tá? Ele tem também, eu acho que um help dentro dele aqui, ó, que tu pode apertar no K, ó. E aí ele também tem aqui vários comandos que vocês podem utilizar, tá? Tu pode matar processo por aqui, ó. Quer matar um processo, por exemplo, tu aperta na letra K, aparece aí pid to signal kill, né? Então qual é o processo que eu quero matar, tá? Aqui eu não vou matar nenhum, mas eu poderia matar um processo aqui e ele mataria, tá? E eu poderia escolher qual o processo que eu quero matar. Aqui, fora o top, nós temos o PS, tá? Que ele traz os processos. Então, se eu der um PS simplesmente, ó, ele vai pegar os processos desse meu TTY, desse meu terminal, tá? Se eu quero pegar os processos de todo o sistema, eu tenho que digitar -EF, tá? Que ele também traz, ó, ele traz todos os processos do terminal. Ou eu poderia digitar o AUX, tá? Tem uma pequena diferença, né? Porque o AUX ele traz outras informações. Então aqui, ó, são todos os processos do sistema. Inclusive, o primeiro processo que roda dentro do Linux se chama-se init. Tá vendo aqui, ó? Que é o processo número 1. Então, todo Linux, quando ele inicializa, o primeiro processo que ele roda é esse cara aqui, tá? Depois que ele começa a rodar lá o shell, as outras coisas que só vem depois, tá? Então, se eu quisesse, por exemplo, matar um processo aqui, vou usar o EF, eu poderia usar o pipe grep, e aí eu poderia dizer, eu quero matar o bash.
Então se eu der um grep bash, ele não apareceu. Acho que não é TTY. Vamos botar aqui ver se aparece. Apareceu. Tá vendo? Ó? Então se eu quisesse matar um TTY, né? Eu botaria o grep, né? TTY. E aí ele vai aparecer aqui os processos TTY aqui para mim. Esse aqui é o número do processo ID, tá? Então para me matar esse processo eu teria que matar esse cara aqui, tá? Só que eu não vou matar ele, porque senão eu vou matar o meu shell aqui. Tudo que eu tá aqui dentro. Deixa eu ver aqui, eu acho que não é bash, é ZSH. ZSH, tá aqui. Porque o Kali ele usa o ZSH por padrão, não o shell. Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho dois processos do Kali, que é o meu usuário, né, usando o ZSH. Quem é esses dois processos? São essas duas janelas aqui, ó. Tá vendo? Eu vou matar uma aqui só para bagunçar. Eu uso o comando kill, -9 e o número do processo. Deixa eu matar essa aqui, que é a segunda. Vamos ver. Não matou. -9 é para o ele chama de sinal, né? Para matar. Aqui, ó, aqui, ó, é o signal, né? Que eles chamam, que é o sinal. Aí ele te dá aqui, ó, por exemplo, matar os processos que você pode usar o kill, né? Com -9 e com -1, tá? Aqui ele já dá outro comando, ó, com o sinal 11, mudar o número 11 de um sinal para 11, né? O número de um sinal, ou seja, mudar acho que é mudar o nome, né, do sinal que ele está dizendo aqui, né? Aqui é para listar a tabela de sinais. Tem, eu acho que é o -15 que você faz reiniciar o processo. -L minúsculo, tá? Aqui são todos os processos. Então o RUP, né, que é o -RUP, que eu acho que é o 15, tu consegue reiniciar um processo, tá? Eu particularmente uso mais o kill -9, tá? Que é para matar o processo, que é o kill, tá? Rapaz, eu também quero saber porque que ele não finalizou, esse filho da mãe. Eu acho que é porque, peraí, ele tem um processo pai aqui. Deixa eu ver se não... Na verdade ele matou sim o processo. Eu não consigo mais fazer nada nele. Ele continua aberto, mas eu não consigo mais fazer nada. É como se ele tivesse travado. Ele só não fechou, mas ele matou o processo. É porque eu acho que essa aba não é dele. Essa aba é de outro processo. Essa aba é do QTerminal. Essa aba é esse cara aqui, ó. Deixa eu matar ele pra te ver. Eu vou bagunçar comigo mesmo, mas só pra te ver aqui, ó. Tá vendo? Eu vou matar aqui, ó. Já era. Fechou. Entendeu? Cara, eu acho que é até aí que a gente ia hoje. Até a parte desses comandos aqui. Falei. Então, pessoal, está encerrado, né? Se vocês ainda tiver alguma coisa aí, tiver alguma dúvida,